Olá, irmãos, graça e paz, está tudo bem com vocês? Para mim é uma honra estar aqui com os irmãos da Igreja Presbiteriana de Piedade, em Jaboatão, Pernambuco, para tratar de mais um assunto para o qual fiquei responsável. Eu quero aqui agradecer primeiramente ao Conselho da Igreja por permitir que eu recebesse o convite para participar desta programação. E agradeço aos irmãos diáconos que têm entrado em contato comigo diretamente para que eu pudesse mais uma vez participar desta programação. A responsabilidade que eu recebi para tratar com vocês está baseada em Mateus capítulo 6, versos do 5 ao 15. Mateus capítulo 6, versos do 5 ao 15. Esse foi o texto que eu recebi para falar a respeito de oração. Então acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar. Senhor, pedimos nesse momento a iluminação do teu Espírito para o ensinamento da tua palavra. De sorte, ó Deus, que sejamos fiéis à tua palavra, aquilo que vamos ensinar, e que os nossos corações, não apenas os nossos ouvidos, e sejam abertos para receber, ó Deus, a tua palavra, crendo que de fato é a tua palavra. Nos abençoa neste momento, é o que te pedimos por tua graça, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, oração é o assunto que nós temos a tratar com vocês. E então, primeiramente, a gente observa aqui o texto e Jesus pede que quando a gente for orar, a gente não seja como os hipócritas. E ele aqui diz como é que os hipócritas agem. Ele diz que os hipócritas gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. E para que eles fazem isso? Para serem notados pelos homens e receberem os devidos aplausos dos homens. Oh, como eles são espirituais! Vejam como eles são cumpridores dos seus deveres religiosos. E Jesus, em outro lugar, disse que eles já receberam a recompensa deles, que são os aplausos dos homens. Então, isso não significa que está errado, por exemplo, a gente fazer um culto em praça pública e, consequentemente, a gente orar lá. Então, a gente está num culto na praça pública e a gente ora, a gente está no meio da rua fazendo um culto e a gente ora. Se a gente fizer isso, o Senhor não vai ouvir nossa oração. Esse não é o conceito de que a gente não pode fazer um culto no meio da rua, um culto em praça pública, não é esse o conceito. O conceito aqui é você, para se mostrar religioso e chamar a atenção de todo mundo, aí você, ao invés de ir na sua casa, procurar um lugar reservado, o quarto, o quintal, qualquer um lugar reservado para orar, aí o que acontece? Você vai, na verdade, chamar a atenção das pessoas. Você sai da sua casa e você vai lá para uma praça, onde você sabe que tem muita gente, e lá no meio da praça você fica em pé, olhando para o céu, levanta os braços e começa a orar. Ó Deus!
Então as pessoas passam e então alguns vão lhe chamar de louco. Isso deve ser um louco. Isso aí falta juízo a eles. Mas outros vão elogiar. Veja que homem santo, veja que homem consagrado, que não tem vergonha de orar em praça pública. Veja, em praça pública ele está dando testemunho da fé dele, dando testemunho de que ele é um crente. Então isso é hipocrisia. Jesus disse que isso é hipocrisia. Ele disse que ao invés de a gente fazer isso, sair de casa para ir orar em praça pública para chamar a atenção das pessoas, porque quando faz isso, ele diz assim, eles já receberam a recompensa, é o que Jesus diz aqui no verso 5, né? Eles já receberam a recompensa e nós não queremos, irmãos, receber a recompensa de homens, a gente quer receber a recompensa de Deus. E a recompensa de Deus a gente recebe quando a gente se coloca no lugar secreto, né? No lugar secreto, seja no nosso quarto, seja na sala da nossa casa, lá no quintal, e lá a gente silenciosamente, a gente faz nossa oração, coloca diante de Deus os anseios do nosso coração, e Jesus diz, e teu Pai que vem em secreto te recompensará, é o que ele ensina aqui. E também, ainda aqui, ele chama a nossa atenção para uma coisa, no versículo 7, quando ele diz que quando você estiver orando, né, não use de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Certamente que aqui, irmãos, o Senhor Jesus não está dizendo que a gente não deve orar insistentemente a Deus por uma coisa que a gente sabe que é da vontade dele. Então Jesus não está proibindo aqui que, por exemplo, eu oro diariamente, Senhor, me dá um emprego, Senhor, me dá saúde, então diariamente eu oro por isso. Não é isso que Jesus está condenando. Ele aqui está condenando a prática pagã, que os pagãos entenderam que quanto mais eles repetiam a palavra, mais eles forçavam os deuses a atender à voz dos pagãos. Então, quanto mais eles repetiam as palavras, mais o Deus a quem eles estavam orando seria impressionado. Então, Jesus está dizendo aqui que Deus não se impressiona com a quantidade de palavras que a gente pronuncia. A gente pode falar muitas e muitas e muitas vezes, e Deus não atender nossa oração. A gente pode orar apenas um momento e Deus atender nossa oração. Você se lembra de Paulo? Paulo, ele ora 3 vezes. Senhor, tira de mim este espinho. Então ele orou insistentemente por aquilo, mas não era vontade de Deus tirar aquele espinho de Paulo. E então ele disse, a minha graça te basta, e deixou lá Paulo com aquele espinho. Quer dizer, Deus não atendeu a oração de Paulo do jeito que Paulo queria. Né? Então Paulo queria ficar livre do espinho, mas Deus disse, não, você vai ficar com esse espinho aí. Deus não atendeu a oração de Paulo, apesar de orar insistentemente 3 vezes. Já temos o caso do rei Ezequias, né, que foi acometido de uma enfermidade, e o profeta chegou para ele e disse, coloca a tua casa em ordem, se prepare porque você vai morrer. Quando o profeta saiu, o rei se virou para o lado da cama e disse, Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia de mim. O que acontece? No mesmo instante, Deus fala ao profeta e diz, vá lá, diga a Ezequias que eu ouvi a oração dele e que vou dar a ele mais 15 anos de vida. Então a gente pode orar um bocado de vezes e Deus não atender nossa oração do jeito que a gente quer. E a gente pode orar apenas em um momento e Deus então atende a nossa oração. Então, esse texto aqui, não useis de vãs repetições, não significa que naquele momento de angústia eu não posso dizer, Senhor, cura meu filho, cura minha esposa, cura minha filha, cura minha mãe, Senhor, me dá um emprego, Senhor, eu preciso, eu careço. Isso aqui, Jesus não está proibindo isso. O que ele está proibindo é que a gente não faça isso achando que quanto mais a gente falar, mais a gente vai impressionar a Deus. Então é isso que ele está proibindo em nós, porque essa é uma prática cristã, é uma prática pagã. E veja que ele diz que a gente não deve fazer isso porque Deus sabe o que a gente precisa, Deus sabe o que a gente necessita. Então a gente não tem que estar repetindo as palavras, achando que com isso a gente vai impressionar a Deus. E então, irmãos, eu lhe pergunto, você ora? Você sabe orar? Deixe-me falar por mim, eu não sei orar. Muitas vezes a minha oração ela não tem pé nem cabeça. Então é uma coisa que eu ainda não aprendi a fazer direito, é a oração. E eu não acho isso esquisito não, porque Paulo disse lá em Romanos que a gente não sabe orar como convém. Então muitas vezes eu não sei orar como convém. Né? Muitas vezes minha oração no dia a dia eu falo as mesmas coisas, né? Eu não tenho muita criatividade para orar. Né? Agora, eu entendo o seguinte, a oração é uma conversa, é um bate-papo. A oração é como uma conversa que a gente tem com algum amigo.
Então a gente não planeja o que é que vai conversar com um amigo. A gente encontra um amigo e simplesmente as palavras vão saindo. A gente vai simplesmente conversando com os amigos. Assim acontece com Deus também. A gente se coloca diante dele e a gente vai lá conversando aquilo que vem em nossa mente, aquilo que vem em nosso coração. Então, você sabe orar? Eu não sei não. Sabe? Paulo diz que a gente não sabe orar como convém. Será que a gente já aprendeu, por exemplo, que a oração é a atividade mais sublime da alma humana? É isso que muita gente ainda não aprendeu. Que a oração é a atividade mais sublime da alma humana. E a grande prova de que muita gente ainda não aprendeu que a oração é a atividade mais sublime da alma humana é que muita gente não ora. E um detalhe que muita gente ainda não aprendeu é que não orar é pecado. Sabia disso? Não orar é pecado, porque a oração nos leva a ter sintonia com Deus. A oração nos leva a ter comunhão com Deus. Então, quando eu não oro, eu estou negando a minha alma a comunhão com aquele que deve ser o mais precioso da minha alma. Eu estou negando a minha alma a comunhão com Deus. Então, não orar é pecado. E muita gente ainda não se deu conta disso e continua sem orar, passa pela vida sem orar, né? Nem no pensamento ora, vive tão atarefado com as coisas da vida que não ora. Os discípulos de Cristo, em certa ocasião, pediram assim: Senhor, ensina-nos a orar. E então, quando eles pediram isso, Jesus, o que foi que ele fez? Ele deu a oração do Pai Nosso, né? Essa que a gente acabou de ler aqui, né? A oração do Pai Nosso. Um detalhe aqui, meus irmãos, é que quando Jesus deu essa oração do Pai Nosso, ele não deu essa oração para ser memorizada e recitada determinado número de vezes, como fazem os católicos romanos, que tem aquele lá, não sei como é que se chama, aquele instrumento que eles têm, o rosário, não sei se é rosário, sei lá o que é aquilo lá, né? Que eles ficam contando com a bolinha, né? E ali são dezenas de bolinhas, e então eles, decorado, eles rezam lá: Pai Nosso que está no céu, aí reza lá todinho. Aí passa por outra bolinha. Pai Nosso que está no céu, aí passa por outra bolinha. Então ficam rezando isso o tempo todinho, uma coisa mecânica, uma coisa decorada, repetindo aquela oração um determinado número de vezes. Jesus não deu essa oração para que ela fosse usada nesse sentido. Jesus deu essa oração para evitar que usemos de vãs repetições. Ele não disse, ore com estas palavras, não. Ele disse, ore desta forma, ou seja, a oração do Pai Nosso é um modelo de nossa oração, não é um substituto para a minha oração. Então, ao invés de eu me colocar diante de Deus e falar para Ele aquilo que está no meu coração, aí eu fico orando o tempo todo, Pai Nosso que está no céu, repetindo isso aí. Jesus não deu essa oração para que seja feita de forma mecânica, decorada, mas Ele deu essa oração como um modelo, para mostrar os elementos que devem conter a nossa oração. Ele diz que a nossa oração deve conter louvor a Deus, deve conter petição, confissão de pecados, né? Pedir pelo livramento do Senhor. Então ele deu uma oração que é um modelo dos elementos que devem conter a nossa oração. Então essa oração não foi dada como um substituto para a nossa oração, mas como um modelo para que eu saiba quais são os elementos que devem estar presentes na minha oração. É o que nós aprendemos aqui dessa passagem da palavra do Senhor. Então, irmãos, vejamos aqui o ensinamento de Jesus a seus discípulos a respeito da oração. No versículo 9, ele começa assim: Pai nosso que estais nos céus. O que é que a gente tem aqui? Esta sentença declara a quem devemos orar. Quem deve ser o objeto da nossa oração. Isso aqui já nos ensina que nós não devemos orar aos santos, como fazem os católicos romanos, por exemplo. Não devemos também orar aos anjos, né, que os católicos clamam também aos anjos, sobretudo o anjo da guarda. Ó anjo da guarda, me proteja. Eles fazem oração aos santos e aos anjos. Mas essa passagem aqui nos ensina que nós devemos orar exclusivamente ao Pai eterno, ao Pai dos Espíritos, o Senhor dos céus e da terra. Nós professamos ser filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo e professamos ter o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Então aqui nós somos incentivados a orar a Deus como um Pai. Orar a Deus como um Pai. É o que Jesus ensina aqui. Então perceba que quando Jesus aqui ensina a seus discípulos e ensina a nós que devemos nos dirigir a Deus como um Pai,
Isso aqui mostra um contraste grandioso entre o cristianismo e as demais religiões, as religiões pagãs. Porque nas religiões pagãs, o Deus adorado, o Deus servido, é apenas Deus e apenas Senhor. O adorador é um servo. Ele se refere ao Deus adorado como Deus, como Senhor, e ele apenas como servo. Mas quando a gente volta para o cristianismo, nessa oração que Cristo ensinou, a gente aprende que Cristo aqui nos ensina a nos aproximarmos de Deus como um pai. Ele como nosso pai e nós como filhos. Então veja, embora que para nós Deus também seja Deus e seja Senhor, e que nós também sejamos servos, nós também somos filhos e Deus também é nosso Pai. Então, aquele que é nosso Deus e Senhor também é nosso Pai. E nós que somos servos dele, também somos filhos dele. O cristianismo é diferente das religiões pagãs, né? Onde os adoradores dos deuses pagãos não têm uma relação familiar de pai e filho com as suas divindades. Mas nós temos relação de pai e filho. Deus é nosso pai amado. Nós somos filhos amados de Deus. É o que Jesus nos ensina. Então, meu irmão, se aproxime de Deus, você como sendo um filho amado e Deus como sendo o teu pai amado. Então, nós somos filhos de Deus, é nosso Pai, e então Jesus disse que você deve orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Nos aproximamos de Deus como sendo nosso Pai. Em segundo lugar, aqui no versículo 10, Jesus diz que eu devo me dirigir a Deus como meu Pai, e eu devo então orar: santificado seja o teu nome. Né? Então, essa parte da oração me ensina que eu devo fazer a oração, que eu devo começar a minha oração pensando em Deus, pensando na glória de Deus e não pensando em nós mesmos. Porque, via de regra, irmãos, quando nós começamos a nossa oração, nós começamos pensando em nós mesmos, pensando nos nossos desejos, no que nós necessitamos, no que nós precisamos, ao invés de começarmos com a glória de Deus. A gente, quando começa a orar, a gente ora assim: Senhor, eu careço de saúde, Senhor, a minha esposa, o meu marido, o meu pai, a minha mãe, o meu filho carece de saúde, Senhor, alguém na minha família carece de emprego. Note que a gente já começa a oração pensando nos nossos desejos, nas nossas necessidades, mas Jesus disse que nós devemos começar a nossa oração pensando em Deus, na glória de Deus. Eu começo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então a oração deve começar com Deus, deve começar com a glória de Deus, com a santidade de Deus. Portanto, não importa, meu irmão, se está ocorrendo uma enfermidade física, ou se está ocorrendo uma guerra, ou alguma calamidade, né? Aqui a gente está vivendo a pandemia, não importa se está acontecendo algum terrível problema que repentinamente nos tenha ameaçado, não importa o que esteja acontecendo conosco, ao nosso redor, devemos começar a nossa oração com um grande interesse acerca do Senhor Deus, da sua glória e de sua honra. Então, você quando começar a oração, esqueça um pouco de você, esqueça um pouco o que está acontecendo à sua volta. E pense em Deus, pense na glória de Deus, pense na honra de Deus. Ele diz: santificado seja o teu nome. O que é que nome significa? Nome aponta para o próprio Deus. Quando Jesus diz: santificado seja o teu nome, ele quer dizer que tu sejas santificado. Que tu sejas santificado. Né? Então, o nome aqui aponta para o próprio Deus. Santificado aqui significa reverenciado, honrado. Que tu sejas santificado, reverenciado, honrado. Então, o nome significa Deus em todos os seus atributos, como o seu poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e verdade. Que estes atributos sejam conhecidos e glorificados. Que o mundo inteiro se prostre diante de Deus em adoração, em reverência, em louvor, em honra e em ação de graças. É isso que significa santificado seja o teu nome. Que o mundo reconheça que tu és Deus, que tu és Senhor, todo-poderoso, santo, sábio, misericordioso, justo, verdadeiro, bom. Que o mundo todo saiba disso. Que a igreja compreenda isso. E compreenda isso não apenas intelectualmente, mas que compreenda isso na prática, que compreendendo isso, a igreja se prostre diante do Senhor e adore o teu nome, louve o teu nome, te glorifique. A principal coisa que os crentes deveriam buscar nesta vida
é que em todas as coisas Deus seja glorificado. Quem não lembra daquela passagem do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, que diz que tudo que a gente fizer, né, seja para a glória do Senhor. Né? De forma mais correta, vamos citar o texto, ler o texto, para a gente dizer exatamente como diz o texto. 1 Coríntios capítulo 10, e o verso 31 diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, irmãos, não deve haver nada na vida que a gente faça que não seja para a glória do Senhor. O pastor John Piper, ele tem lá um artigo sobre isso, onde ele diz, tome um copo de suco de laranja para a glória de Deus. Né? Ele diz laranja, mas a gente pode estender laranja, pitanga, graviola, morango, qualquer outro suco, até mesmo uma Coca-Cola bem geladinha. Né? Então, ele diz, quer comais, né? Você come aquele prato de carne de sol, por exemplo, aquele prato de parmegiana, por exemplo, você come para a glória de Deus. Você toma aquela Coca-Cola bem gelada, então quer comais, quer bebais, aquela Coca-Cola bem gelada, você toma para a glória de Deus. E ele diz, ou faças qualquer outra coisa. Aí esse qualquer outra coisa é estudar, trabalhar, passear, caminhar, participar de qualquer lazer, jogar futebol, que tudo seja feito para a glória de Deus em primeiro lugar, que nada seja feito primeiramente para os meus deleites pessoais, mas primeiramente para a glória do Senhor, porque é Ele que me proporciona fazer todas estas coisas. Irmãos, nós temos que entender que o nosso tempo, a nossa saúde, tudo provém de Deus, tudo provém de Deus, e então a gente deve glorificar a Deus naquilo que Ele nos proporciona, naquilo que Ele nos dá. Né? E então a gente tem que viver para a glória do Senhor. Aqui ainda no versículo 10, depois que Jesus diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ele diz, venha o teu reino, venha o teu reino. A expressão aqui, o teu reino, significa o reino da graça, que Deus estabelece e mantém no coração de todo crente por meio do Espírito e da sua palavra. Então, o reino de Deus aqui se refere ao governo de Deus em nosso coração, se refere à ação de Deus ao nosso coração, se refere ao domínio de Deus em nosso coração, no coração da Igreja de Cristo por meio do Espírito e da sua palavra. Né? Então, mas também a expressão reino de Deus deve ser entendido como aquele reino de glória que um dia será estabelecido quando o Senhor Jesus vier pela segunda vez. Então, primeiramente, o reino de Deus se refere à vontade de Deus estabelecida no meu coração, o domínio dele no meu coração através do Espírito da sua palavra. E, em segundo lugar, o reino de Deus aqui se refere ao reino escatológico, quando o Senhor Jesus Cristo vier, e então Deus em Cristo mostrará o seu domínio, mostrará o seu poder, o seu controle sobre todo o universo. Então, naquele dia, todos conhecerão ao Senhor, desde o menor até o maior. Nessa ocasião, o pecado, a tristeza e Satanás serão expulsos do mundo. E todos reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Venha o teu reino. Ou seja, que o Senhor domine o meu coração. Que o Senhor governe o meu coração, mas que também que o Senhor governe o mundo. Que a promessa que o Senhor faz de que vai dominar o mundo venha rápido, não demore, mas que aconteça rápido, que aconteça urgentemente. Ainda no versículo 10, veja quanta coisa a gente tem no versículo 10. No versículo 10, a gente tem santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e tem ainda agora, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente tem isso aí também no versículo 10. Então, nesse ponto aqui, quando Jesus ensina, faça-se a tua vontade, aqui nós estamos orando no sentido de que as leis de Deus sejam obedecidas pelos homens de forma tão perfeita, pronta e incessantemente como são feitos pelos anjos lá no céu. Ou seja, da mesma forma que os anjos nos céus obedecem perfeitamente à lei de Deus, obedecem prontamente à vontade de Deus,
que aqui na terra também a lei de Deus seja obedecida, que ela não seja transgredida, pisoteada, levada de forma leviana, mas que seja observada, que seja obedecida também do jeito que a palavra do Senhor é obedecida lá no céu. O supremo desejo de todos que habitam no céu é fazer a vontade de Deus. E então no céu eles louvam e adoram a Deus. Este deve ser também o desejo de todo crente autêntico, de fazer a vontade de Deus, de louvá-lo e de adorá-lo. Deve ser o nosso desejo, pois a nossa mais autêntica felicidade consiste em quê? Consiste em perfeita submissão à vontade de Deus. Ninguém é feliz de verdade se não se submete à vontade de Deus. A felicidade verdadeira está na nossa relação com Deus e sua vontade. Portanto, meus irmãos, toda a nossa oração deve ser submissa à vontade de Deus. A exemplo da oração que o próprio Jesus fez lá no Jardim do Getsemane, em Mateus capítulo 26, versos 39, 42 e 44, quando por 3 vezes ele orou: Senhor, passa de mim este cálice, se possível, todavia não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E a vontade de Deus era que Jesus bebesse o cálice, e ele se submeteu a essa vontade de Deus e tomou o cálice, e Paulo diz que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Então a gente deve procurar fazer a vontade de Deus, a exemplo de Jesus, que orou por isso, e também seguindo o ensinamento de 1 de João, capítulo 5, verso 14, quando João diz: e esta, diz assim, que esta vontade de Deus, que se oramos segundo a sua vontade, né? Se oramos segundo a sua vontade. Então nós temos que orar: Senhor, eu oro segundo a tua vontade, eu estou pedindo por isso, por aquilo, mas eu quero submeter, Senhor, minha vontade à tua vontade, que seja feita a tua vontade, assim como Jesus fez, se submeteu à tua vontade. Eu quero também orar me submetendo à tua vontade, à tua vontade. É assim que nós devemos orar: faça-se a tua vontade. Às vezes a gente tem receio de orar assim: faça-se a tua vontade, porque a gente pensa que a vontade de Deus para a gente pode ser uma coisa ruim. Então, vai que a vontade de Deus não seja tão boa para mim. Então, por conta disso, eu não vou orar segundo a vontade de Deus. Interessante que um autor neopentecostal orou, ou ensinou no seu programa de televisão, que quando a gente ora segundo a vontade de Deus, a gente está orando com falta de fé, Então a gente não deve orar segundo a vontade de Deus, mas a gente deve orar determinando as coisas para Deus. É o que esse certo pregador da televisão, pregador neopentecostal, ensinou para os seus ouvintes. Portanto, irmãos, a vontade de Deus será mais perfeitamente cumprida quando ele estabeleceu o seu reino escatológico, né? Quando Jesus vier e estabelecer o seu reino aqui nesse mundo, e então a vontade de Deus será conhecida de todos. Mas enquanto Jesus não voltar, devemos viver aqui debaixo da vontade de Deus. E como é a vontade de Deus? Paulo, em Romanos 12:2, diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Bom, vamos agora para o versículo 11, onde Jesus diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Né? O que significa a expressão dá-nos o pão nosso de cada dia dá-nos hoje? O que significa essa expressão? Essa expressão significa: dá-nos aquilo que necessitamos neste dia, dá-nos aquilo que nos é necessário hoje. Em outras palavras, tudo quanto devemos pedir é aquilo que é suficiente ou necessário para cada dia. Então eu devo pedir a Deus aquilo que é necessário para mim no domingo, aquilo que é necessário para mim na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Pedir a Deus aquilo que é necessário para mim a cada dia. Dá-nos o pão nosso de cada dia, é o ensino de Cristo. Então essa oração nos informa que devemos orar por causa de não devemos orar, melhor dizer, essa oração nos ensina que devemos orar por causa de necessidades absolutas e não por coisas triviais. Né? Aqui não somos informados que deveríamos orar pedindo artigos de luxo ou a superabundância, e nem essas coisas nos foram prometidas. O que Deus nos promete é que teremos o suficiente para cada dia. Então, Jesus não ensina que, Senhor, enche o meu armário de comida, enche minha geladeira também. Não é isso, não é assim que a gente deve orar, mas a gente deve orar: Senhor,
dá-nos o pão nosso cada dia. De repente ele nos dá uma feira que vai durar o mês todo, e a cada dia a gente vai ter aquilo ali. Mas ele pede que a gente ore pela nossa necessidade de cada dia, que o Senhor supra nossas necessidades que são cotidianas. Né? Por que nós devemos orar pelo pão de cada dia? Por que eu devo orar, Senhor, dá-nos o pão de cada dia? Porque se Deus nos desse toda a sua gloriosa graça de uma só vez, nós correríamos o perigo de desfrutar da sua dádiva e nos esqueceríamos inteiramente dele. Ou seja, se Deus nos desse tudo o que precisamos de uma vez, a gente ia achar que a gente tem aquilo porque a gente mereceu aquilo, ou então a gente tem aquilo pelos nossos próprios esforços, e então a gente não teria, assim, a gente ia achar que não teria muitos motivos para dar graças diariamente a Deus. Então Deus nos promete que teremos o nosso suficiente, a nossa necessidade diariamente sendo suprida, para que diariamente a gente agradeça a Deus, né, pelo pão que Ele coloca na nossa mesa. Então, isso aqui ensina que nós dependemos inteiramente de Deus a cada dia. Né? Então, se Deus quisesse, Ele poderia nos dar o suprimento de todas as coisas de uma só vez. Mas Ele quer nos dar o suprimento diário. Então, nós temos que ter esse tipo de oração em nossa mente. Senhor, não permita que o pão falte na minha mesa. Não permita, Senhor, que nada que me seja necessário falte na minha mesa, mas que diariamente eu tenha o pão. E o pão aí não envolve apenas comida, mas o pão envolve vestimenta, envolve calçado, envolve moradia. Senhor, dá-nos aquilo que é necessário, a roupa, a comida, a bebida, a moradia. Então, é a nossa necessidade absoluta que nós devemos orar diariamente ao Senhor, e Ele está pronto a nos atender. Vamos agora para o versículo 12, que diz: perdoa-nos as nossas dívidas. Perdoa-nos as nossas dívidas. Aqui nessa passagem, o Senhor nos ensina que nós devemos orar pedindo perdão pelas nossas dívidas, pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Então, isso significa que, mesmo sendo nós crentes, ainda somos pecadores. Algumas pessoas entendem erradamente que uma vez que a gente foi justificado, que a gente teve os nossos pecados perdoados por Cristo lá na cruz, então a gente não deve mais orar pedindo perdão dos pecados. Isso é um grande erro, é um grande engano que alguns que se dizem cristãos estão cometendo. Martinho Lutero costumava usar uma frase em latim, mais ou menos assim: simul justus et peccator, mais ou menos assim, que significa simultaneamente justo e pecador. Então, o ensinamento de Lutero é que, embora a gente já seja justificado, a gente ainda é pecador. Esse é o paradoxo da vida cristã: justificados, mas ainda pecadores. Somos justificados no sentido de que nós fomos libertados da culpa do pecado, logo não há mais condenação sobre nós. Porém, nós ainda não fomos libertados do poder do pecado e nem da presença do pecado. A gente é libertado do poder do pecado diariamente quando a gente se santifica, se consagra a Deus. E a gente será libertado da presença do pecado quando a gente chegar na glória. Então lá na glória não terá mais pecado, então estaremos livres da presença do pecado. Mas nesta vida lutaremos ainda contra o pecado. E então muitas vezes cairemos em tentação, pecaremos contra o Senhor. Daí então Jesus dizer que nós devemos orar pedindo perdão ao Senhor. O apóstolo João diz isso, ele diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de toda injustiça. João escreveu isso para a igreja que já era justificada, que já havia recebido a isenção da culpa, a libertação da culpa, mas ainda não tinha recebido a libertação do poder do pecado e da presença do pecado. E também João continua: meus filhinhos, isto eu vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, né? Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. João escreve isso para a igreja redimida, justificada, mostrando que nessa vida nós ainda não estamos livres do poder e da presença do pecado. Só que para nós há uma esperança. Se alguém pecar, temos um advogado. O Senhor promete perdoar nossos pecados, nos purificar com o sangue de Jesus. Portanto, meus amados irmãos,
aqui nessa oração, perdoa-nos as nossas dívidas, nós somos incentivados a orar pedindo perdão ao Senhor dos nossos pecados. Aqui nós somos incentivados a manter um hábito contínuo de confissão junto ao trono da graça e um hábito contínuo de buscar misericórdia e remissão. Apesar, então, de já sermos justificados, continuamos precisando de perdão para nossos pecados e fracassos diários. Todos nós temos a experiência de que diariamente nós fracassamos, de que diariamente nós pecamos contra o Senhor em pensamento, em palavras e em ações. Daí então a necessidade da gente confessar os nossos pecados e pedir perdão ao Senhor. Então ele ensina, perdoa as nossas dívidas. Nesta parte ainda, irmãos da oração, nosso Senhor diz que devemos pedir que Deus nos perdoe, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Veja, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Será que somos perdoadores mesmos? Ou será que agimos como hipócrita, como mentiroso em nossa oração? O irmão que nos ofende, a gente não perdoa. A gente tem mágoa dele, amargura dele no coração. Todavia a gente ora, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Quando a gente ora assim, a gente não está sendo mentiroso e hipócrita, não? Perdoa-nos assim como temos perdoado. Né? Então aqui Jesus mostra a nossa responsabilidade de perdoar o irmão que pecou contra nós. Interessante que Jesus, ele mostra que o padrão do cristianismo é bem elevado. É que se seu irmão pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes se arrepender e for pedir perdão a você, você deve perdoar. O que é que a gente vê hoje em dia? Aí uma pessoa peca contra outra, o irmão A, por exemplo, peca contra B, contra o irmão B, aí o irmão A vai lá e diz, irmão me perdoe, aí o irmão B diz, está perdoado. No mesmo dia o irmão A peca de novo contra o irmão B, aí ele vai lá de novo, irmão, eu estou arrependido, me perdoe. Aí o irmão B diz, está perdoado. No mesmo dia ainda, o irmão B peca mais 3, 4 vezes contra o irmão A, peca mais 3, 4 vezes contra o irmão B e vai lá pedir perdão. Aí ele perdoa. Né? Mas chega, digamos, na 5ª vez que vai pedir perdão, aí diz, você já está de brincadeira comigo. O irmão B diz, você está de brincadeira comigo. Quer brincadeira? Você fica rindo comigo o tempo todo e me pedir perdão? Não tem perdão não. Não tem perdão mais não. Eu estou irritado com você. Mas Jesus diz isso. Se teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes ele for te pedir perdão, perdoa-o. 7 vezes aí, irmãos, não é uma conta exata não, como alguém pode imaginar. Então contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então na 8ª vez eu não perdoo, não. A ideia não é essa. 7 na Bíblia é o número da perfeição. A ideia de Jesus é a seguinte, quantas vezes um irmão pecar contra você no dia e se arrepender e te pedir perdão, perdoe. E Pedro até pergunta, até 7 vezes eu tenho que perdoar o irmão? Aí Jesus é mais radical ainda, não somente 7, mas 70 vezes 7. Então 70 vezes 7 também não é um número exato, vou contar 490 vezes. Então vou contar quantas vezes ele erra contra mim. Então quando chegar na 490 vezes eu vou parar de perdoar. E depois na 491 eu não vou perdoar mais. Não é essa a ideia de Jesus. A ideia é quantas vezes o seu irmão pecar contra você, tenha um coração livre, amável, um coração perdoador. Essa é a ideia de Jesus Cristo aqui. Então, só fazendo isso é que nós teremos moral para dizer, Senhor, perdoa meus pecados, assim como eu tenho perdoado os pecados do meu ofensor. Então veja como é séria essa oração. Perdoa-nos as nossas dívidas, como temos perdoado os nossos ofensores. Mas quantas vezes essa oração não passa de hipocrisia, de uma mentira? Jesus nos ensina que não devemos esperar receber o perdão quando oramos, se o fizermos com malícia ou rancor no coração para com os outros. Noutra ocasião, Jesus disse, se você vem ao culto trazer sua oferta, e aí você se lembra que teu irmão tem alguma coisa contra você, ele diz, não ofereça a oferta, deixa ali no altar sua oferta reservada, vá lá se reconciliar com seu irmão, depois você volta e deposite a sua oferta, porque Deus não aceita oferta, culto, oração, adoração de crente que tem amargura no coração, que não está de bem com o seu irmão. Orar com amargura no coração é mero formalismo e hipocrisia. Não devemos esperar ser perdoados se nós não conseguimos perdoar. Observe comigo aí o que é que Jesus fala nos versos
14 e 15. Ele diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Veja como isso aqui é sério. Veja, isso é muito sério. Como nós devemos estar em paz com o nosso irmão, de bem com os nossos irmãos, para que Deus atenda nossa oração e receba o nosso louvor e a nossa adoração. Estas palavras de Jesus ensinam que a prova de que você e eu somos perdoados é que nós perdoamos aos outros. Ou seja, a gente só dá aquilo que a gente tem. Alguém chega para mim e diz, aí, por exemplo, me empresta 10 reais, mas eu não tenho 10 reais, então eu não posso emprestar. Mas se eu tenho 10 reais, eu empresto. Então, irmãos, a gente dá aquilo que a gente tem. Aquilo que a gente tem, a gente não dá. Quando eu me nego a perdoar alguém, é porque eu não tenho perdão no meu coração. Eu não tenho perdão no meu coração. Quando eu não perdoo alguém, isso é uma evidência de que Deus também não me perdoou. Se pensarmos que nossos pecados são perdoados por Deus, mas se recusarmos a perdoar os nossos semelhantes, estaremos praticando um grave erro, e isso será prova de que jamais fomos perdoados. O verdadeiro perdão quebranta o homem e ele se sente impelido a perdoar. Ou seja, aquele que tem a consciência de que cometeu um grande pecado contra Deus, mas que foi perdoado, é aquele que perdoa o seu irmão, pois o pecado do irmão é infinitamente menor contra nós do que o nosso pecado contra Deus. Você lembra daquela parábola que Cristo contou? Do homem que devia 10 milhões de reais, de dólares, 10 milhões de dólares ao rei, e o rei foi cobrar dele, e ele disse, rei, tem misericórdia de mim, que tudo te pagarei. O rei disse, isso tem condição de me pagar isso? Nada. Então o rei disse, olha, tua dívida está perdoada. Aí quando aquele homem sai, ele encontra com outro homem que deve a ele 100 dólares. 100 dólares. O rei perdoou 10 milhões de dólares. Ele encontrou-se com outro que ele devia 100 dólares. E ele agarrou o cara pela camisa e disse, me pague os 100 dólares que você me deve. Aí o cara disse, tenha paciência que eu te pagarei os 100 dólares. Você vai me pagar agora, mas agora não tem. Então você vai ser preso. Entregou o cara para a polícia. Quer dizer, ele recebeu uma dívida, um perdão de 10 milhões de dólares, mas não perdoou 100 dólares. O que acontece? O rei tomou conhecimento da atitude daquele homem, e aquele rei mandou prender aquele homem e disse, você só vai sair daqui quando se pagar o último centavo que me deve, porque assim como eu tive misericórdia de você, você deve ter misericórdia também deste homem aí. É o que Deus me diz. Você tem noção do pecado que você cometeu contra mim e eu te perdoei? Você tem noção? Então, o pecado que você cometeu contra mim foi grandiosíssimo e eu te perdoei. O pecado que o irmão cometeu contra você foi muito pequeno e você não perdoou o irmão. Então, irmão, quando eu não tenho perdão no coração, isso pode ser uma indicação, isso pode acender um alerta na minha consciência de que eu ainda não recebi o perdão de Deus. Porque se eu não dou perdão, é porque eu não recebi perdão. Pense nisso, reflita nisso, examine essa questão. Então veja que quando a pessoa recebe perdão, essa pessoa é uma pessoa quebrantada e ela se sente a impelir a perdoar também o irmão. No verso 13, partindo para o final dessa nossa reflexão, o verso 13 diz, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa petição aqui nos ensina que o tempo todo a gente pode ser enganado e cair em transgressão. O tempo todo a gente pode ser tentado, até Jesus foi tentado. Agora, a tentação é uma coisa, pecado é outra coisa. Enquanto eu estou sendo tentado, eu não estou pecando. Eu só peco quando eu cedo à tentação, quando eu caio em tentação. Quando eu abro as portas para que a tentação entre, aí eu pequei. Mas enquanto tiver, digamos assim, maus pensamentos na minha cabeça, eu não pequei. Martinho Lutero dizia assim, eu não posso impedir que um pássaro pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho na minha cabeça. Então eu posso não impedir que um mau pensamento seja produzido na minha mente, mas eu posso impedir que aquele mau pensamento se prolifere na minha mente. Então eu posso ser tentado, mas eu posso fugir da tentação e não cair em tentação. Então eu só peco quando eu caio, quando eu me entrego à tentação. Então essa passagem aqui ensina que a gente pode ser enganado e cair em transgressão.
Essa passagem nos instrui a confessar nossas debilidades. Ó Senhor, como eu sou fraco e eu dependo do Senhor. Me ajuda a não arranjar desculpas para meus pecados, mas me ajuda a me manter firme diante da tentação. Devemos então buscar a Deus para nos sustentar e não nos deixar andar em pecado e depois arranjar desculpa para os nossos pecados. O nosso desejo supremo deve ser o de termos sempre uma correta relação com Deus, conhecendo e desfrutando de companheirismo e comunhão ininterruptos com Deus. Eis a razão pela qual devemos sempre fazer esta oração. Senhor, me livra do mal, não me deixe cair em tentação, porque se eu ceder à tentação, eu vou pecar contra o Senhor, eu vou perder a comunhão com o Senhor, e isso é tudo que eu não quero. É tudo que eu não quero. Eu quero estar sempre em comunhão com o Senhor. Lembremos sempre das palavras de Jesus em Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, veja assim, alguém diz assim, a carne é fraca, a desculpa para a queda é que a carne é fraca. Mas, vindo de trás para frente, o texto diz, a carne é fraca, mas lá na frente o texto diz que o espírito está pronto, o espírito está forte. E diz, mas uma vez que a carne é fraca, vigiai e orai. É aquela frase de Calvino, no latim, orare et labutare, orar e trabalhar. Então aqui, orar e vigiar. Orar e vigiar, para depois não arranjar desculpas para os nossos pecados. Quando a tentação vier, oremos ao Senhor que nos guarde. E ele diz assim, mas livra-nos do mal. Essa expressão livra-nos do mal significa que devemos pedir a Deus que nos livre do mal que existe nesse mundo, do mal que está dentro dos nossos próprios corações, porque nós ainda somos pecadores, bem como o mal que se refere ao maligno, se refere ao diabo. Enquanto estamos no corpo, o mal está do nosso lado, o mal está dentro de nós e ao nosso redor, por todos os lados. Assim, rogamos a Deus para que sejamos libertos do mal. Esta oração de Jesus, a oração do Pai Nosso, termina com a expressão, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. O que é que isso aqui significa, irmãos? Isso aqui significa que a gente deve terminar a oração como a gente começou. Como é que a gente começa a oração? Pedindo pelas nossas coisas. Mas é assim que a gente deve começar a orar? Não. A gente aprendeu que a gente deve começar a orar com Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. A gente começa com Deus, com a honra de Deus, com a glória de Deus. E como é que a gente deve terminar a nossa oração? Deve terminar a nossa oração com Deus também, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Né? Então, devemos aqui terminar a oração da forma como a gente começou, isto é, devemos terminar a oração louvando ao Senhor. A temperatura de nossa espiritualidade é medida pelos nossos louvores e pelas ações de graças que fazem parte de nossas orações. Ó, meus irmãos, então, nunca negligenciemos a oração. Devemos sempre orar. Devemos pedir ao Senhor que, assim como os discípulos pediram, ensina-nos a orar. Eu disse no começo que eu não aprendi a orar ainda. Certamente você também pode ainda não aprender a orar. Então, oremos assim, Senhor, ensina-nos a orar. E então, nós temos aqui essa oração como modelo. Como modelo. Então, nessa oração que Jesus nos ensinou, eu repito o que eu disse lá atrás, que Ele não nos deu essa oração para ser um substituto de nossa oração. Mas Ele nos deu essa oração como um modelo. E aqui o que deve existir nessa oração? Deve existir louvor, quando eu oro louvando a Deus, pela santificação do seu nome, orando, pedindo pela vontade dEle, pedindo que o reino dEle venha sobre nós. Eu oro pedindo pelo pão de cada dia, pelas minhas necessidades. Eu oro confessando meus pecados, pedindo perdão ao Senhor. Eu oro pedindo que Ele me ajude a não ceder à tentação. Então nós temos aqui um modelo de como eu devo orar. Então isso aqui não é um substituto para a oração, mas é um modelo da minha oração. Então, meu irmão, não orar é pecado. Tenha isso na sua consciência. Não orar é pecado. Tenha isso em consciência e não deixe de ter uma vida de oração. Reserve algum tempinho por dia para orar ao Senhor, para ter comunhão com o Senhor através da oração e também da leitura e meditação da sua palavra, ok? Irmãos, que o Senhor Deus abençoe essa palavra em nosso coração e que nós façamos da oração a atitude mais sublime da nossa alma. Amém.